Amados irmãos, boa noite. É um prazer estar com você na sua casa, para adorarmos o Senhor, buscarmos a face dEle. Nós vamos orar, pedir ao Espírito Santo que possa inundar o nosso coração, que Ele tenha liberdade de tocar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos invocar o Teu nome nessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha liberdade de tocar o nosso coração, tenha liberdade de mudar o nosso coração. Precisamos de mudança, reconhecemos que precisamos que o Senhor nos toque, precisamos do Teu favor que transforma as nossas vidas. Tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade de nos mudar, de nos moldar, de nos transformar. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Seja bem-vindo agora em cada casa, em cada família, seja livre. Tenha liberdade, enche os nossos corações com a Tua presença, inunde-nos, Espírito Santo, precisamos do Teu toque sobrenatural, em nome de Jesus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, pedir para Ele que Ele tenha liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Muda, Deus, muda as coisas de lugar. Eu sou, diga a Ele na sua casa que você é a casa dEle. Eu sou Teu lar, muda as coisas de lugar. De mudar, Senhor, as coisas do nosso coração. Declare: liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga outra vez: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Muda, Senhor, as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Tenha liberdade de mudar minha vida. Fale aí para o Senhor: eu sou Tua casa. Eu sou Tua casa. Declare aí na sua casa: eu sou Sua casa, Senhor. Eu sou Teu lar. Tenha liberdade de mudar minha vida. Muda as coisas de lugar. Oh, tenha liberdade de mudar nossas vidas. Precisamos de mudança com urgência. O Teu perdão é completo. Receba perdão na sua casa. Você que está precisando de Ele renovação. sara minha alma. Você que está frio. Ele Você que está sara minha longe do alma. Senhor. Receba o perdão, a restauração. Viva o Teu perdão sobre nós. Restaure-nos. Restaure-nos. Ele sara minha Oh, alma. sare, Deus, a sua igreja.
perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Receba o perdão aí na sua casa. Teu perdão é completo. Receba. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Há poder de cura. Receba. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Sare-nos, Sara minha Deus. alma. Ele sara minha alma. Declara: eu sou sua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Muda, Senhor, de lugar, Senhor. Teu perdão, o teu perdão é completo. Receba aí Teu perdão é o completo. toque do Espírito. Ele sara Sare-nos, minha alma. sare meu irmão que está em casa, Sara minha Deus. alma. Precisamos de fogo, de paixão, de Teu renovação. perdão é completo. Vem com teu perdão. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão. O teu perdão é completo. Obrigada pelo Teu seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Recebemos. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Reconhecemos que precisamos de uma mudança profunda no nosso interior. Reconhecemos que precisamos do fogo de Deus, do fogo do Espírito queimando o nosso interior. Derrama fogo em nossos corações. Queima, Senhor, nosso interior. Precisamos de algo novo do céu. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Queremos ficar na tua presença, Senhor. Queima outra vez. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Eu estou à procura de algo novo. Preciso de
ti. Eu cansei de ser o mesmo. Declara aí na sua Cansei casa. de ser eu mesmo. Eu cansei. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Declare. Só quero você. Quando a luz se apagar, Deus, que não estiver sozinha, Deus. quando a música calar, Oh, Deus. quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Jesus. Diga a Ele, Jesus. Jesus. Eu só quero você, Jesus. Jesus, só quero você. Acenda a chama de novo no meu coração. Oh, Jesus, só quero você. Eu só quero você. diga a Ele na sua casa. Quero você. Levante suas mãos. Quero Eu só quero você, Senhor. Quero você. Eu só quero você. Só quero você. Saiba disso, Senhor. Quero você. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Eu só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Oh, Jesus. Jesus. Só quero você. Queima outra vez. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Jesus. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Oh, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Jesus, levante suas mãos. Jesus, escute, Senhor. Jesus, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você. Só quero você.
só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, Jesus. Pai, eu me coloco de joelhos diante de Ti para clamar, oh, por nós como igreja. Acenda o fogo outra vez, oh, nos nossos corações, na nossa casa, Deus. Não deixe a frieza se instalar. Não deixe, Senhor, que a gente se acostume em ser crente e assistir os cultos pela internet, mas que haja fome e sede no nosso coração de nos encontrarmos contigo todo dia, no nosso tempo a sós. Aviva-nos, aviva-nos, aviva a sua igreja, aviva o coração dos pastores e das pastoras aqui do CCA, de Garanhuns, de Caruaru. Aviva, Senhor, a nossa liderança, o pastor Paulo Jeff, a pastora Rebeca, o pastor Eide, a pastora Andréa, a pastora Cléo, o pastor Ivanildo. Que os nossos líderes sejam sempre apaixonados por Ti, inspiração para nós. Venha avivando o coração dos nossos supervisores, dos nossos líderes de célula, dos discipuladores, Senhor, de cada ovelha, Senhor, aqui do CCA. Acenda o fogo, queima outra vez. Aviva-nos, aviva-nos. Eu só quero você. Você vai declarar na sua casa: Senhor, nós só queremos você e ninguém mais. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, Jesus. Oh, é verdade, Senhor. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, a agência 0052, conta corrente 18820, operação 003. Através do aplicativo PagSeguro com o QR Code da sua tela, através do aplicativo Prover, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Código da nossa igreja é CCA 2020. Se você desejar, você pode também entrar em contato com o nosso tesoureiro, Walter Lopes. A graça e a paz, irmãos. Em mais um Tadel, eu quero te convidar a abrir no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 18. 1 Timóteo 6, versículo 18, que diz assim: que pratique o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos, com isso acumularão um bom tesouro para si mesmo, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. E esse texto que está na carta de Paulo para Timóteo, ele está nos ensinando
a colocarmos o nosso coração no lugar correto. Então, nós não podemos estar querendo buscar os nossos próprios interesses, as nossas próprias riquezas, e esquecer do próximo, e esquecer de devolver, de separar o que é de Deus, através do dízimo e também através das ofertas, que é a semeadura. Irmãos, Deus é um Deus que faz milagres. E Deus está nos ensinando nesse tempo a confiar nele. A confiar. E muitos estavam acostumados a confiar no seu próprio trabalho. Mas nesse tempo, o Senhor fez com que as coisas parassem e voltassem os olhos para Ele e a confiar nele. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. E às vezes é muito fácil nós sermos fiéis quando estamos em tempo de prosperidade ou de abundância, mas o Senhor está nos ensinando também a sermos fiéis, independente da estação do que estamos passando, sermos fiéis. E nesse momento, antes de você ter a oportunidade de contribuir através do dízimo, das ofertas do Projeto Isaías, através das 5 formas que já passou pelo vídeo, eu queria orar por você. Nesse momento eu te convido a ir na sua casa, a fechar seus olhos, se você puder estender suas mãos. Nós vamos clamar para que o Senhor venha nos dando um coração que seja totalmente dele, não um coração dividido, não um coração avarento, não um coração que se preocupa só com as nossas coisas, mas um coração parecido com o dele. Deus, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse momento de louvarmos a Ti através dos dízimos, das ofertas. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, que não depende, Senhor, do nosso esforço, não. Obrigado pela Tua fidelidade, porque o Senhor está nos assistindo, o Senhor está cuidando de nós, e nós podemos sentir o Teu cuidado, Senhor. Nós podemos sentir, Senhor, a Tua proteção, Senhor. Nós podemos sentir a Tua provisão, Senhor. Nós podemos sentir, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. Estamos em mais um Tadel Online e antes de ministrar a palavra, eu quero lembrar vocês que daqui a pouco vocês vão poder entrar no site da nossa igreja e fazer o agendamento para os cultos do próximo domingo. Nós só estamos agora com cultos no domingo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Então o agendamento vai estar liberado agora, já, às 21 horas. Você vai poder fazer o agendamento, né? E nós também estamos definindo a volta do Tadel também presencial, né? Nós estamos
conversando com o presbitério, conversando com os supervisores, e já estamos nos preparando para o início agora de setembro, nós voltarmos com o nosso Tadel presencial nas terças-feiras. Então eu quero te animar, a você animar os discipuladores da sua célula, o pessoal da sua célula, para nós estarmos aqui de volta no Tadel, e nós vamos divulgar no próximo domingo a volta do Tadel presencial, tá bom? Então nos cultos de domingo nós vamos estar falando sobre a volta do nosso Tadel. Nós estamos muito felizes em poder, estar voltando às nossas atividades, às células. Algumas ainda continuam online, outras células já estão presenciais. Então, nós estamos avançando, apesar das lutas, dos testes, das provas. Mas tem um cântico bem antigo, da época que eu era criança, que dizia: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então eu quero te animar, já começa a gerar expectativa. Nós não vamos ter agendamento para o Tadel, porque o número de vagas são 110 vagas, então eu creio que será suficiente. Pela fé eu já estou crendo que nós vamos ter essas vagas preenchidas. Então não vai ser necessário agendamento para o Tadel, tá bom? Lembrando que essa semana, quinta-feira, nós vamos ter a nossa live, Quero até pedir perdão, nós não tivemos a live na quinta, transferimos para o sábado, também não foi possível, mas quinta-feira, se Deus quiser, se Deus permitir, nós estaremos com a nossa live pelo Instagram da igreja às 21h30. E estamos com a mini vigília todo sábado, estamos perseverando, está sendo um tempo muito gostoso de adoração, de intercessão, e nós estamos com os nossos irmãos pelo Zoom todo sábado às 23 horas, ok? O CCA Kids também está online e o pessoal do CCA Kids está fazendo um trabalho muito bonito, muito dedicado, e você pode conferir no domingo às 16 horas pelo canal do YouTube, e depois você vê o vídeo salvo através do Instagram, ok? Quero ler com vocês aqui em Neemias capítulo 13, eu quero compartilhar uma palavra que nesses dias eu estava lendo o livro de Neemias. Na verdade eu já terminei, agora eu já estou em Esther, mas Deus falou ao meu coração algo aqui no último capítulo de Neemias. Neemias é um livro incrível, Neemias é um livro de liderança, é um livro que mostra um homem que recebeu uma visão de Deus, uma missão, um encargo, e ele venceu todos os obstáculos, foi para Jerusalém e reconstruiu os muros de Jerusalém. Ele conseguiu levantar pessoas para trabalhar ao lado dele, e em tempo recorde, Neemias, com a sua liderança, com o seu exemplo, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Então, é um livro muito interessante. Estou falando aqui para líderes, para futuros líderes, para pastores, supervisores. Então, esse livro é um livro muito chave para a liderança. Eu quero ler Neemias 13, a partir do verso 4. Eu vou ler apenas do 4 ao 9, mas eu vou comentar, na verdade, o capítulo 13, alguns versículos, tá bom? Mas eu vou começar aqui, Neemias 13, 4. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, e esse verso 6 aqui é chave para a gente entender isso tudo, mas quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara.
Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Então vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração através desta palavra. Senhor, coloco diante de Ti a minha vida, coloco diante de Ti cada irmão que está agora nos acompanhando nesse Tadel Online. Colocamos diante de Ti, Senhor, esse trecho que lemos aqui do livro de Neemias. Senhor, e eu sei que aqui nós temos lições preciosas para nós que somos líderes na Tua casa. Eu apresento agora diante de Ti os líderes de células. Eu apresento aqueles que querem, que sonham, que almejam com a liderança. Coloco também, Senhor, os supervisores em treinamento e a vida de cada pastor do CCA. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, nossas vidas e pedimos que através do exemplo de Neemias, nós possamos, Senhor, receber, Senhor, direção, nós possamos receber visão, nós possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer de nós. Qual o nosso papel como liderança? Em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti e peço a Tua graça sobre minha vida e sobre meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos aqui no último capítulo de Neemias algumas coisas que aconteceram. E esses fatos que aconteceram estavam ligados com o que eu li aqui no versículo 6. É porque às vezes a gente lê de forma muito superficial e corrida e a gente acaba passando por cima de alguns detalhes. No versículo 6 diz assim: mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com o rei, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, o resumo aqui é, na ausência de Neemias, algumas coisas aconteceram. E eu quero falar para vocês da importância da liderança. Estou falando para líderes de células, estou falando aqui para futuros líderes, você que é discipulador, né, você que é um supervisor, nós que somos pastores, nós estamos incumbidos da liderança na casa de Deus. E liderança é uma coisa muito importante, porque na ausência dela, coisas ruins acontecem. Então, se você voltar em Neemias capítulo 1, Neemias capítulo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, versículo 1, tá? Filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Então aqui é o ano 20º do reinado de Artaxerxes. No capítulo 13, voltando para lá agora, no verso 6, diz que no 32º ano de Artaxerxes, Neemias voltou para a cidadela de Suzã, onde o rei estava. Ou seja, Neemias foi governador durante 12 anos. Se no capítulo 1, versículo 1, diz que no ano 20º de Artaxerxes, né, ele recebe o encargo de Deus para a reconstrução dos muros. O rei libera ele quase que imediatamente. Então, ano 20º, e aqui diz que ele, no ano 32º, ele vai até o rei, ele volta até Suzã. Então, nós temos aí um intervalo de 12 anos. Jerusalém esteve sob a liderança deste homem por 12 anos. E aí nós temos, né, eu estou te desafiando a você ler aí o livro inteiro. No capítulo 2 ele vai para Jerusalém, né, ele faz uma vistoria nos muros, ele consegue os magistrados, pessoas de influência para estarem com ele consegue mobilizar o sumo sacerdote no capítulo 3, né, e até mulheres trabalhavam na reconstrução dos muros, que não era uma coisa comum. No capítulo 3, verso 12, diz que Salum e suas filhas repararam uma parte do muro. E nós temos capítulo 4, oposição que começa já no capítulo 3, depois no capítulo 4 mais oposição.
no capítulo 5, nós temos Neemias corrigindo algumas distorções, né, com relação a impostos, com relação à cobrança exorbitante de juros. Ele mesmo dando exemplo, né, de que ele estava também disposto, né, a servir as pessoas, ele estava disposto a dar um exemplo na sua vida financeira. No capítulo 6, novamente, intimidação, e então o muro acaba e é reconstruído em 52 dias. Uma liderança incrível desse homem. Então, por 12 anos, Neemias ficou como governador de Jerusalém e colocou as coisas em ordem. Aí chega Esdras no capítulo 8, olha que dupla, né? Eu fiquei lendo isso e me deliciando aqui, né, nesse texto. Chega Esdras, o escriba, e os dois agora estão convivendo, Neemias como governador, o líder civil, e Esdras como líder religioso. E no capítulo 9 nós temos arrependimento, confissão de pecados, né? Nós temos a consagração dos muros, festa dos tabernáculos renovada. E aí, queridos, capítulo 12, né? A dedicação dos muros. E então Neemias precisa se afastar. E isso daqui é chave para o que eu estou falando para vocês, porque na ausência de Neemias, as coisas começaram a se desfazer. Na ausência de Neemias, as coisas começaram a perder o rumo. Liderança é muito importante, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Então você que é líder de célula, não importa se a sua célula já voltou presencial ou se ela continua online, mas a tua liderança é muito importante. Você precisa realmente entender que Deus conta contigo, que Deus conta com o líder, como Deus conta com o pai dentro de uma casa, como Deus conta, né, com o pastor como líder principal da igreja. Mas eu estou falando aqui para líderes de célula, eu quero te dizer, a tua célula, ela está, na verdade, esperando de você um posicionamento, decisões sábias. A sua célula está esperando, né, que você se posicione. E aqui, na ausência da liderança, começaram a acontecer algumas coisas. Vejam comigo, vamos para o capítulo 13 agora, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Então nós temos aqui uma mistura, sabe? Moabitas e amonitas na lei, lá em Deuteronômio, capítulo 31, dizia, e no capítulo 23, dizia que os amonitas e os moabitas, eles não podiam permanecer, entrar na congregação de Deus. E aqui nós temos uma mistura, sabe? Nós precisamos ficar muito atentos à célula, as pessoas que a gente discipula, né? Nós precisamos ficar muito atentos, né, à influência, muitas vezes, da mídia, do mundanismo, de conceitos errados. Sabe, nós temos aqui, fala de elemento misto, capítulo 13, verso 3. Uma mistura. A ausência da liderança permitiu que houvesse uma mistura. Os amonitas e os moabitas estavam agora entrando no meio da congregação. Fique atento à sua célula, sabe? Fique atento se as pessoas estão desanimadas, se as pessoas estão talvez sem fé, se elas estão talvez alimentando um espírito de medo, de incredulidade, sabe? Fique atento. Às vezes é um conceito errado, né, de santidade, né? Às vezes é um conceito errado que vem de forma muito sorrateira. Nós temos aqui a falta da liderança permitiu
uma mistura, permitiu elemento misto no meio da congregação. Agora, segunda coisa que a gente encontra aqui, Tobias, queridos, fez um quarto no templo. Gente, eu fiquei muito incrível que eles esqueceram tudo que Tobias tinha feito na reconstrução dos muros. Tobias e Sambalate foram opositores ferrenhos da reconstrução dos muros, e Gesem, o arábio. Mas Tobias foi um desses que se levantou contra Neemias e se opôs à reconstrução dos muros. E agora o sumo sacerdote, que era, o homem encarregado da casa de Deus, se tinha aparentado com Tobias e fez um quarto para Tobias dentro do templo. Isso na ausência de Neemias. Olha o que a falta de liderança pode provocar. Então você tem que estar atento aos detalhes da sua célula. Os supervisores atentos aos detalhes do setor. Aqueles que estão fracos, aqueles que estão faltando ainda os cultos, não porque são grupo de risco, mas talvez porque ainda não querem congregar, estão com medo. Sabe, existem pessoas que estão desanimadas talvez, pessoas que estão incrédulas. Sabe, Tobias aqui representa a resistência do inimigo. Inimigos espirituais que lutam para que as células fechem, fracassem. Sabe, você precisa estar atento. Sabe, algumas células a gente sabe que depois de muito tempo online, essas células começaram, a diminuir a frequência, a assistência. E é necessário o quê? Uma tomada de atitude da parte do líder. Nós temos conversado com alguns líderes. Claro que nós não queremos forçar ninguém a voltar à célula se não tem condições ainda, se não tem um lugar adequado, distanciamento, álcool em gel, todo mundo de máscara, não ter o lanche no final. Sabe, são as condições que a gente tem dito, todo mundo da casa concordando. Mas às vezes, queridos, a célula pode voltar, mas existe uma resistência espiritual. São Tobias que estão muitas vezes se infiltrando. E nós precisamos ter discernimento. Quando Neemias voltou, a gente não sabe aqui quanto tempo Neemias ficou fora de Jerusalém. Diz assim: ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. A gente não sabe aqui se foram 3 meses, 4 meses, 1 ano. Aqui não diz, mas um certo tempo, ou seja, a ausência de Neemias em Jerusalém estava permitindo que os inimigos, novamente, agora de forma muito sorrateira, estivessem agora se opondo ao propósito de Deus. Então, nós precisamos fazer como Neemias. Neemias, ele se indignou e ele atirou os móveis, versículo 8, da casa de Tobias fora da câmara. Ele foi realmente um homem muito enérgico, porque ele sabia que inimigos espirituais estavam tentando se infiltrar e que o futuro da nação de Israel estava em jogo. Primeiro, amonitas e moabitas se misturando no meio do povo. E agora, Tobias com um quarto dentro do templo. Fique atento. Ore, peça discernimento a Deus. Você que é líder de célula, esteja muito atento, conversando com as pessoas da sua célula. Perceba como as pessoas estão e estimule a fé. Sabe, você precisa ser um líder como Neemias. Se a célula é online, mas faz o melhor possível. Faz uma célula online poderosa, um louvor poderoso, oração. Coloca as pessoas, envolva as pessoas. Porque a ausência de liderança é muito danosa. Agora, a próxima coisa que eu vi aqui, queridos, versículo 10 até o 14 diz: também soube que os quiões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores
e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles, Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. Eu gostei muito disso aqui. Neemias coloca pessoas nos seus devidos lugares, porque foram achados fiéis. Se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. E ele faz uma oração: por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Então o que foi que aconteceu? Negligência agora com o sustento dos levitas, dos cantores, porque os dízimos era para o sustento da casa de Deus. E com a ausência de Neemias, as pessoas começaram a serem infiéis na área financeira. E a infidelidade das pessoas ali de Jerusalém, e dos magistrados e dos líderes, fez com que os levitas e cantores fugissem e fossem para outros lugares. E Neemias diz aos magistrados: por que a casa de Deus está desamparada? E então Neemias traz de volta os levitas e os cantores e coloca em seus postos, e coloca outros líderes aqui, como a gente viu, que eram fiéis. Sabe, irmãos, a ausência de liderança faz com que as pessoas vivam para si mesmas, com que elas não se tornem responsáveis na casa de Deus, em sustentar a casa de Deus. Claro que a casa não são essas quatro paredes, mas a casa de Deus somos nós. E a casa de Deus, ela tem uma estrutura física e ela é mantida pelos dízimos e ofertas do povo de Deus. Então a ausência, quando Neemias sai de Jerusalém, eles começam a negligenciar o sustento dos levitas, dos cantores, e eles fogem. E quando Neemias chega, onde estão os levitas e cantores? Não estavam ali, por causa da negligência no sustento. Então Neemias traz de volta, coloca as pessoas nos seus devidos lugares. Sabe, queridos, nós estamos precisando de que pessoas se levantem para ocupar os seus devidos lugares. A pastora Cristiane pregou aqui domingo sobre a mordomia dos nossos talentos, recursos, tempo e do nosso corpo, que é o nosso templo. Tempo, tesouro e talentos. Sabe, e Deus colocou as pessoas aqui no CCA, as pessoas certas. Tudo que a igreja precisa, nós já temos. O que está faltando é as pessoas serem levantadas, para que elas ocupem os seus lugares. E Neemias fez isso. Então você, como líder de célula, incentive as pessoas a servirem na célula, a discipularem, mas também servirem em um ministério. Nós falamos aqui do Ministério de Mídia e Comunicação, Ministério Atmosfera, Ministério Atos de Justiça. Quando voltarmos o CCA Kids, nós temos vários ministérios que as pessoas podem servir. E nós vemos aqui Neemias se preocupando com a casa de Deus, né? Porque o CCA não pertence a mim, nem a Cristiane. O CCA é a sua casa, é a sua igreja. E aqui Neemias diz para o Senhor: Senhor, Deus, lembra-te de mim e não apagues as beneficências. Olha, ele fez beneficências. O que é isso? Ele fez coisas boas à casa de Deus e para o seu serviço. E depois você vai ver que ele repete essa oração mais 2 vezes no mesmo capítulo. A outra coisa que a gente encontra aqui, queridos, no verso 15, vamos ler aqui do 15 ao 22. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo, que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Eu não vou ler aqui, o verso
os versículos todos, mas Neemias proíbe o comércio no dia de sábado. O sábado era o dia sagrado. Hoje nós não temos o sábado mais como uma obrigação, mas nós temos o sábado agora, que é Jesus, é o nosso sábado, e nós temos que ter um dia de descanso, um dia dedicado ao Senhor. Esse é o princípio que nós temos aqui. E Neemias restabelece esse dia de descanso. Sabe, eu creio que Deus, Ele quer o nosso serviço. Deus, Ele quer, como Neemias diz aqui, as beneficências que nós podemos fazer à casa de Deus. Mas Deus não quer ver a gente esgotado. Deus não quer pessoas cansadas. Deus não quer pessoas fazendo as coisas forçadamente. Sabe, a quebra aqui do princípio do sábado é isso. É o nosso descanso. É fazer as coisas com prazer, com alegria. Se você é líder de célula, faça com alegria. Se você discipula, discipule com alegria. Se você serve em um ministério da igreja, sirva com alegria. Pergunte ao Senhor: Senhor, em que eu posso contribuir com a tua casa? E sirva com alegria. Porque aqui o sábado estava sendo negligenciado, que é esse descanso em Deus. Sabe, na nossa antiga igreja, tinha um pastor que ele tinha uma frase que ele dizia assim: servir a Deus é um privilégio, não é uma obrigação. E Neemias, então, no versículo 19, ele diz assim: dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. E de novo ele faz a mesma oração do verso 14, agora no verso 22. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Porque talvez Neemias viu nele mesmo uma falha. Poxa vida, o sábado está sendo negligenciado, o descanso, o dia que é dedicado ao Senhor, o prazer de estar na presença do Senhor. Sabe, porque antes de sermos servos, nós somos chamados de amigos. Queridos, tudo que eu faço porque eu amo o meu Deus. E aqui o restabelecimento do sábado é esse princípio, sabe, de servir ao Senhor, mas servir ao Senhor, primeiro porque fomos chamados, mas em segundo lugar, servir ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alegria. A outra coisa que eu encontro aqui é no verso 23. Mais uma coisa que aconteceu com a ausência de Neemias. Olha quanta coisa aconteceu simplesmente porque Neemias saiu de Jerusalém. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns. Meu Deus! É claro que nós não vamos fazer isso hoje. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Neemias lembra do pecado de Salomão. Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então, na ausência de Neemias, casamentos mistos começaram a se proliferar. E Neemias, queridos, ele age de maneira muito, muito forte. Ele diz aqui que amaldiçoou, contendeu, espancou e arrancou os cabelos. Claro que
né? Nós estamos vivendo em uma outra época, a época da graça, a nova aliança, mas isso aqui mostra o alto nível de compromisso que Neemias tinha com a santidade. Nós não podemos baixar os padrões de santidade, porque hoje o que é que está se pregando? Que tudo é normal, que tudo é relativo, tem pecados que já não são mais pecados, são falhas, são dificuldades emocionais. Não, pecado é pecado. Nós precisamos contender contra o pecado. Nós precisamos nos posicionar. Esses casamentos mistos aqui representam, né, a infiltração do pecado, muitas vezes no meio da igreja. Você, como líder de célula, nos ajude a termos um alto compromisso com a palavra, um alto compromisso com a santidade, porque Deus não diminui os seus padrões, meus irmãos. E nós precisamos ter esse mesmo compromisso de Neemias. Os casamentos mistos estavam, na verdade, colocando em risco as próximas gerações. Estava colocando em risco a chegada do Messias. Imagina se eles se misturassem com os povos, não tinha mais uma linhagem santa. Então, casamento é uma coisa muito séria. Aqui nós estamos vendo uma batalha pelas famílias, pelos filhos, pelo futuro, pelo legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. Você, como líder de célula, foi levantado conosco para levantar a bandeira da família, levantar a bandeira da santidade, levantar a bandeira, né, dos filhos sendo educados por seus pais, criados em sujeição, em submissão, famílias saudáveis. Sabe, nossos jovens precisam ser ensinados a santidade no namoro. Nós precisamos ensinar as pessoas, porque hoje há uma confusão, há muita dúvida, há muitas opiniões, a internet está aí cheia de opiniões, e nós precisamos, como Neemias aqui, levar isso muito a sério. E eu estou terminando, veja aqui o que diz o versículo 28, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te, Deus meu, de novo ele diz, lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então, nós temos Tobias fazendo um quarto dentro do templo. Agora nós temos Sambalate, o outro opositor de Neemias, agora casando com a filha do sumo sacerdote. Meus queridos, nós temos aqui a contaminação do sacerdócio e da aliança. Sabe, nós somos sacerdotes do Deus vivo. Hoje todo crente é um sacerdote. Todo crente. Não só é o pastor que é sacerdote. Todos os crentes são sacerdotes. Todos têm um serviço sacerdotal diante do Senhor. E nós não podemos deixar que o nosso chamado seja contaminado. Sambalate aqui representa também espíritos malignos que se infiltram, as pequenas raposinhas que querem, né, destruir o nosso chamado, a unção que está sobre a nossa cabeça, há um chamado de Deus sobre a sua vida. Quem te chamou foi o Senhor. Deixe isso bem claro em seu coração, o seu chamado. Se você lidera, tenha convicção que foi o Senhor quem te estabeleceu nisso. Se você discipula, se você cuida de alguém, você precisa ter convicção e não deixar que o teu chamado seja tocado. Lembre-se de Sansão. A força de Sansão residia no cabelo. O cabelo fala de consagração. O cabelo fala de autoridade. E quando Sansão revelou o segredo, o cabelo dele foi cortado. Ou seja, a unção dele foi tocada. Foi contaminado. E hoje nós estamos vivendo essa época, sabe, de muita contaminação. A internet, o YouTube é uma bênção por um lado, mas nós precisamos ter cuidado por outro lado. Porque há morte na panela, né? Lembrando aqui do episódio de Eliseu, quando um deles foi lá, colheu umas plantas no campo, fez um cozido, e quando eles comeram, era comida venenosa, e todos iam morrer, até que Eliseu joga farinha na panela, e a farinha é a palavra de Deus. E então aquela comida foi sarada, a comida se tornou saudável. Então, aqui nós temos a contaminação
do sacerdócio. E por último, irmãos, verso 30, limpei-os, pois, de toda estrangeirice, coisas estranhas, coisas disfarçadas, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. E Neemias termina o livro dele dizendo: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. E com certeza Deus se lembrou, tanto que temos o livro na Bíblia chamado Neemias, ou seja, tudo que nós fazemos pelo Senhor, tudo que nós fazemos pela obra do Senhor, quando nós fazemos de todo o coração, nunca é esquecido diante de Deus. Então você que está liderando, a tua ausência na célula, talvez você está lá só presente, mas você não está realmente pastoreando, cuidando, observando aqueles que estão fracos, aqueles que estão titubeando na fé, aqueles que estão desanimados. Talvez você precise fazer uma visita a alguém, tomar um cafezinho, conversar, reanimar a pessoa, fazer ela vencer o medo, a incredulidade, o comodismo, a frieza, porque a ausência de liderança, queridos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas aconteceram aqui pela ausência de Neemias. E esse último aqui diz que ele limpou toda estrangeirice, toda mistura. Nós precisamos também, sempre estar limpando o nosso coração de conceitos errados, de valores errados, de sentimentos errados. Nós precisamos sempre estar com a nossa mente guardada no Senhor. Tu conservarás em paz, Senhor, aquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti. E ele ainda, Neemias fala aqui das primícias. Que homem de Deus, porque ele dava valor realmente àquilo que era importante para o Senhor. E quando ele diz, lembra-te de mim, e Deus com certeza estava dizendo, claro, Neemias, que eu vou me lembrar de você. Seu nome vai estar para sempre escrito na minha palavra. Sabe, irmãos, eu quero orar nesse momento, mas eu creio que Deus está contando comigo, Deus está contando com você, que é um líder de célula, nesse momento. Eu sei que é um momento difícil, de volta, nós temos grandes desafios a vencer, mas o Senhor é conosco. Nós vamos conseguir. Na verdade, estamos conseguindo. Sobrevivemos, os 4 meses sem cultos presenciais, sem célula presencial. Agora estamos voltando gradativamente. Vamos voltar ao Tadel, agora no início de setembro. Então, anime-se no Senhor. Não deixe o medo, o pavor, a incredulidade, o desânimo, a tristeza tomar conta do teu coração. Posicione-se como Neemias, porque sempre que a gente não se posiciona, essas coisas aqui que a gente viu e outras mais que a gente sabe, perdemos pessoas se afastam, pessoas se esfriam, pessoas se desviam, muitas vezes acontece coisas que fogem do nosso controle, mas por quê? Porque liderança é muito importante. E Deus está contando com você para que a obra dele possa prosseguir. Cada líder de célula no CCA é importante. Você tem nos ajudado a cuidar das pessoas. Eu e a pastora Cristiane não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu sei que a liderança tem feito diferença nesse tempo. E eu vou terminar orando nesse momento. Ó Pai, muito obrigado pelo exemplo de Neemias. Esse homem que recebeu um encargo do Senhor, e ele foi a Jerusalém, e durante 12 anos, Neemias esteve ali, representando o Senhor, colocando as coisas no seu devido lugar. Mas a tua palavra diz que nessa ausência de Neemias, algumas coisas começaram de ruim a acontecer. E quando Neemias volta, ele recebe de novo a coragem, ele recebe de novo o encargo do Senhor para colocar em ordem as coisas. Eu quero agora entregar os líderes de células e os futuros líderes também, os supervisores, os pastores, que o Senhor nos dê a inspiração, como Neemias foi cheio do Espírito Santo,
como Neemias foi cheio da graça do Senhor para fazer as coisas certas e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu oro por discernimento em cada líder de célula, que eles percebam como os irmãos estão, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão frios, aqueles que estão, Senhor, talvez tristes, aqueles que estão, Senhor, incrédulos, com medo. Que o Senhor possa trazer discernimento e atitudes, Pai. Eu abençoo toda a liderança das células do CCA, abençoamos toda a igreja, cada irmão do CCA, que o Senhor guarde em nome de Jesus, e nós, Senhor, avançaremos para cumprir a Tua vontade. E nós dizemos como Neemias: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor, de mim. Lembra-te das beneficências que fizemos à sua casa e ao seu serviço. E eu sei que o Senhor não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe, que você fique na paz, em nome de Jesus.